Gente, bom dia! Que bom que estamos juntos mais uma vez no nosso Manhã 10. Olha, o programa de hoje está muito especial, digno de ser compartilhado com seus amigos através das redes sociais. Esteja junto com a gente, porque olha, hoje a gente vai estar falando sobre o famoso cafezinho. Gostoso demais, né? Mas será que ele é vilão ou ele é o mocinho do seu dia a dia? A gente vai estar recebendo uma nutricionista que vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto, sobre uma das bebidas mais consumidas em todo o mundo e a segunda mais consumida no Brasil. É isso mesmo. A gente vai falar sobre inteligência artificial. Bom, muitas coisas estão acontecendo, né? As evoluções, tudo isso que está rolando. Inteligência artificial, o que esse nome traz para você? Hoje o nosso bate-papo vai ser com um advogado que realizou, junto com a sua equipe, um evento voltado para essa temática, para poder dizer para a gente como é que ela pode estar auxiliando no mundo da advocacia. E aí, já ouviu falar sobre o site GPT? Já? Então, continua com a gente, porque esse bate-papo vai ser muito interessante. E, é claro, vamos falar sobre lazer em Petrópolis também, mais específico em Itaipava. Tá sabendo que no Castelo de Itaipava, do ladinho, tem o Parque do Castelo? Não, e que é gratuito. Boa parte das atividades são gratuitas? Então, fica com a gente, porque vai valer a pena. O intervalo é muito rapidinho, já tô voltando. Participe da Feira do Livro da PPO e ajude um paciente com câncer. Livros infantis, infanto-juvenis, adultos, romances, poemas, suspenses, autoajuda e muito mais. De 3 a 28 de abril, sempre de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até as 4:30 da tarde, na Praça Dom Pedro II, no centro de Petrópolis. Mais informações no Instagram, @Associação Petropolitana. Estamos de volta com o nosso programa Manhã 10. Gente, a gente vai falar sobre uma das bebidas mais consumidas no Brasil. Cara, e vou saber também agora, da Marcela, que já está aqui do nosso lado, se ela é a mais consumida do mundo também. Marcela, bom dia, seja bem-vinda. Ela é nutricionista e vai falar hoje do café. Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo. Realmente o cafezinho é a bebida mundial, né? A mais consumida aí no mundo, depois da água, né? Todo mundo ama aquele cafezinho, seja de manhã, seja à tarde. Realmente uma boa porcentagem, né, da população que consome o famoso cafezinho. Tem um período que é mais comum, digamos assim, pela manhã é mais comum esse consumo, depois dos alimentos. Sim, a maioria das pessoas tem hábito de consumir o café pela manhã, né, no café da manhã, e após o almoço também. Muitas pessoas gostam de tomar aquele cafezinho quando finalizam a refeição, né? São os períodos, assim, que se mais consome o café. Cafezinho, né, gente? Olha, e a gente vai falar aqui hoje sobre essa bebida deliciosa que hoje tomou diversas formas, né, Marcela? Que seja o cappuccino, que seja o cafezinho com chantilly, que seja o café com leite, como a gente estava falando aqui em off, né? Batendo um papinho antes. Sempre tem essa combinação, né? O Brasil, ele é rico nessa criatividade também, né? Sim, sim, o brasileiro gosta de inserir o café, é por causa do sabor, né? O sabor do café é um sabor bem agradável ao paladar, né? Principalmente do brasileiro. Então, se incorpora, tem bala de café, usa-se o café com leite, o cappuccino, tem várias combinações, né? Hoje em dia a gente vê muito assim nessas cafeterias, né? O café gelado, né? Sim. Os frappés. Então, o brasileiro ele gosta mesmo do sabor do café. Então, em preparações, assim, quando se consegue inserir o café, são preparações sempre muito bem-vindas, né? Agora, mediante essas preparações muito bem-vindas, umas pessoas dizem que o café é vilão, outras dizem não, muitas vitaminas e essas coisas. Pessoas utilizam até para não dormir, né? Você vê memes, piadinhas, aquelas coisas na internet. Quantas garrafas de café você já tomou? Não. O concurseiro tomando garrafas e garrafas de café, mas enfim. E aí? Vilão, mocinho, fica na balança. Nossa, a gente tem tanta coisa para falar do café, né? Mas eu vou tentar falar, assim, os pontos principais, né? O café realmente é uma bebida que tem várias vitaminas, tem minerais. Por ser uma xantina, ele tem um potencial antioxidante também, então ajuda a combater radicais livres. Tem todos esses benefícios. Ajuda na memorização. A pessoa que quer
estudar, né? Ele ajuda ali a concentrar melhor. Para a prática de exercício físico, ele atua como uma bebida ergogênica, né? Um suplemento ergogênico, porque ele melhora também capacidades de concentração na prova, melhora a redução da percepção de fadiga. Então, ele tem esses benefícios para a saúde, né? Em alguns pontos, lógico. Mas tem pessoas que realmente possuem alguns problemas e a gente tem que contraindicar ou até reduzir, pelo menos, né, o consumo do café, que é o caso dos pacientes cardiopatas, né? Então, paciente que tem algum problema cardíaco, como hipertensão arterial, alguma doença cardíaca, né? A gente sabe, até saiu num estudo do Jornal de Medicina da Inglaterra há pouco tempo, esses malefícios do café, fizeram uma pesquisa, né, de campo, e daí constataram que as pessoas que consomem mais café, elas têm um aumento da atividade diária, né, por conta também dessa questão da redução da percepção da fadiga, mas ela também, essas pessoas, elas têm uma redução do tempo de sono. Então, assim, tem o ponto positivo e o ponto negativo. Então, são pessoas que têm uma quantidade de sono menor, são pessoas que têm um nível de agitação um pouco maior. Então, problemas cardíacos, por exemplo, é contraindicado, porque, de acordo com esse estudo também, eles visualizaram que aumenta a palpitação cardíaca. Então, esses são pacientes que a gente contraindica. Pacientes que sofrem de ansiedade, né, a gente também contraindica, porque o café, ele atua no sistema nervoso central, então ele aumenta um pouco a agitação. Pacientes que sofrem de insônia, é contraindicado, por conta também dessa questão. E também tem os pacientes, que nesse estudo até não mencionou, né, esses casos, mas pacientes que sofrem de algum problema de mucosa, né, alguma irritação em mucosas. Então, o café, ele é irritante de mucosa, principalmente da mucosa gástrica. Então, aqueles pacientes que sofrem de gastrite, por exemplo, a gente contraindica também. Então, nesses casos de pacientes que já possuem algum problema, cuja cafeína, né, existente no café, possa piorar esse problema, ou trazer algum desconforto, como é o caso da gastrite, a gente contraindica ou a gente solicita que reduza a quantidade, ou até mesmo que troque pelo café descafeinado, né? Agora, se o paciente não tem nenhum problema, não tem nenhuma predisposição a desenvolver algum desses problemas, não é contraindicado, pode consumir o cafezinho, lógico que dentro da dosagem máxima recomendada por dia, não é livre demanda, né, igual água, pode beber água à vontade. Não é assim com café, ele tem uma dosagem recomendada, uma dosagem máxima recomendada por dia, para não trazer nenhum prejuízo para a saúde. Exatamente. Como você mencionou, né, nós falamos aí você citou e pontuou diversas situações nas quais as pessoas não devem consumir o café. É isso mesmo, não devem consumir ou vai de acordo com cada situação? É até importante procurar um nutricionista para que ele te diga, olha, dê uma analisada nos seus exames, no seu check-up, e você pode consumir tanto de café, mediante ao que você está apresentando a níveis de ansiedade, até mesmo palpitação, como você mencionou, e por aí vai. Exatamente. Existem pessoas que a gente contraindica, existem pessoas que a gente apenas reduz o consumo, depende do paciente. Então, a gente tem que avaliar o paciente, avaliar até a sensibilidade do paciente à cafeína. Então, de acordo com a genética do paciente, ele pode ter uma sensibilização maior ou menor à cafeína. Então, pacientes mais sensíveis à cafeína, a dosagem recomendada vai ser menor. Pacientes que têm menos sensibilidade, a gente pode prescrever uma quantidade um pouquinho maior. Então, tem que ser avaliado, né, pelo profissional. Não existe uma dosagem segura para todos os pacientes que possuem esses problemas, né? Tem que ser avaliado. É verdade. Para quem está dentro aí de uma, não sei se a palavra normalidade ela seria bem empregada agora, mas assim, para quem tem níveis do que você citou aí, de repente, mais baixos, ou de repente, Amanda, não tenho nada disso que a doutora Marcela pontuou, super de boa, saúde ok, aquela coisa toda. Existe um nível, digamos assim, aceitável de consumo de café por dia? Sim, sim. A recomendação de cafeína por dia, em dosagem segura, né, que não cause nenhum prejuízo para a saúde, seria de 400 miligramas ao dia. Isso corresponde a entre 3 a 4 xícaras de café por dia. Mais que isso, já se torna uma quantidade excessiva, né? E aí a questão da sensibilidade do paciente. Tem paciente que vai tolerar um pouquinho mais, tem paciente que vai tolerar um pouquinho menos, mas a dosagem segura recomendada é de 4 xícaras, 3 a 4 xícaras por dia. Olha, gente, eu particularmente fiz uma consulta em offline, entendeu? Com a doutora Marcela. Estava falando aqui com ela com relação a até mesmo a absorção de alguns nutrientes no nosso corpo, né?
não somente o café, né, doutora? Acho que, de repente, existem outras bebidas e outros alimentos que podem inibir entre si ali a absorção de alguns nutrientes, né? Eu exemplifiquei para ela porque eu estava com problemas de absorção de ferro no meu corpo. E perguntei a ela, já que a gente está falando do café, né? O café tem essa, digamos assim, essa possibilidade de inibir? E o que você me respondeu, doutora? Sim, Olha ele aí, inibe, né? A cafeína, na verdade, né? Ela acaba inibindo a absorção de alguns nutrientes, os principais são ferro e cálcio. Então, pacientes que têm alguma deficiência, alguma necessidade maior desses nutrientes no organismo, a gente também contraindica consumir o café próximo à refeição que seja fonte desse nutriente. olha isso. Por isso que eu falo, gente, cada um no seu cada um no seu cada qual. Porque, assim, quando que... Eu não sou uma pessoa que consuma muito café, viu, Marcela? O máximo que eu faço é um cappuccino pela manhã. Não sou pessoa que consome depois à noite, enfim, à tarde. Tem esse costume, as pessoas que fumam acabam unindo essa coisa do cigarrinho com o cafezinho, né? Eu não fumo, então não tem essa união, essa casadinha meio que complicada, né? Que a gente, inclusive, pode falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Mas, assim, consumo pela manhã, para você ver. De repente, você vê os níveis que eu estou consumindo, porque também consumo só de manhã. A pessoa consome, depende de um balde de café, né, filha? Aí também não adianta, né, doutora? E tem que levar em consideração também que não é só o café que promove esse efeito de redução na absorção dos nutrientes, né? Sim. É por conta da cafeína. Então, toda bebida que contenha cafeína vai produzir esse efeito. Então, refrigerantes à base de cola, guaraná, essas bebidas gaseificadas, chás gelados, todas, chimarrão, para o pessoal que é do sul. Gente, o Então, todas essas chimarrão. até o chimarrão, ele tem uma dosagem de cafeína, uma concentração de cafeína bem grande. Então, todas as bebidas que contenham a cafeína, eles vão promover esse efeito de redução da absorção desses dois nutrientes, cálcio e ferro, tá? Então, é por conta da cafeína existente no café e não do café em si, né? Gente, o importante, e até que eu friso para vocês, tente procurar um profissional qualificado para que você possa entender o que acontece com você, né? No meu caso, por exemplo, eu procurei um nutricionista porque o cabelo não crescia, eu achava que a pessoa gastando um rio de dinheiro com um monte de produto, achando que não. Eu só precisava de ferro no meu corpo. E era sobre isso, né? Então, é pesquisar e entender o seu corpo, o porquê das coisas estarem acontecendo, né? Na verdade, assim, é uma casadinha que é muito importante, né? De profissionais para que encontrem está acontecendo no seu corpo. Às vezes você consome muito café e está com arritmia e está assim, nossa, vou fazer diversos exames do coração, o que é isso e aquilo, e de repente é só reduzir um pouquinho o consumo do café. Não é isso, Marcelo? Exatamente. Então, tem que ser avaliado, né? Os sinais e sintomas clínicos do paciente, eles têm que ser avaliados para a gente poder dar um diagnóstico, né? Saber se realmente é o café, se é algum outro problema, né? Alguma outra substância que ele esteja ingerindo que esteja atrapalhando na absorção desses nutrientes, mas tem que ser avaliado. Exatamente. Ou seja, quando a gente pergunta se o café ele é vilão, ele é mocinho, de repente a resposta certa é o depende. Exatamente, depende, né? Em algumas situações ele é muito interessante, em outras ele pode ser prejudicial. Marcela, para quem está tendo problemas e dúvidas com relação ao consumo do café, essa bebida que é muito gostosa, a gente não tem o que dizer sobre ela com relação ao paladar, é realmente muito saborosa, como a gente já citou aqui também. Tem um meio da gente entrar em contato com você, que seja através do seu consultório, ou até mesmo online, igual a gente está fazendo aqui, você também faz consultas online? Sim, eu atendo online. Eu tenho a página do Insta, né? Lá tem o linkzinho para agendamento das consultas, tudo certinho. Nutri.Marcela Tamioso. Vamos seguir, já vamos acompanhar as dicas que estarão por lá, viu? Obrigada, Marcela, pelas dicas. Já vou ficar atenta aqui também ao consumo do café, aquela coisa toda, para que possa literalmente chegar ao ponto que eu quero, mediante essas dicas especiais. A Marcela vai voltar outras vezes aqui, porque, gente, o assunto que tem para mais de metro com nutricionista, né, gente? Que olha, misericórdia, um monte de dúvida, um monte de coisa que a gente sempre quer saber, acontece, a gente faz, e não sabe, às vezes, o mal que está fazendo para o nosso corpo. Mas isso aí a gente vai vendo em outras possibilidades. Obrigada, viu, Marcela, pelo nosso bate-papo. Foi um prazer. Até a próxima. Tchau, tchau. Até. A gente vai para um breve intervalo, voltamos daqui a pouquinho. Continua com a gente. Os nossos bate-papos não param por aqui. Você vai saber sobre muitos outros assuntos. Eu volto em instantes.
Invista no seu futuro. Se destaque no mercado de trabalho com os cursos que o ICB oferece. Técnicos em enfermagem, meio ambiente, segurança do trabalho e arte dramática. Profissionalizantes em web design, AutoCAD, programação, entre outros. Além de 250 cursos de pós-graduação à distância. ICB, para quem busca algo mais em educação. Pessoal, o assunto de agora, ele está muito em voga em diversos segmentos, diversas profissões, né? Mas as quais ele literalmente pode se inserir, ajudar aí no progresso, né? A gente está com o Fernando Souza aqui no nosso programa de hoje. Bom dia, Fernando, seja bem-vindo. Olá, Amanda, bom dia, obrigado. Bom tê-lo aqui. Fernando, que é advogado. E, cara, a gente vai falar sobre inteligência artificial. Você está ouvindo muito isso por aí? Fernando, você também começou a ouvir sobre esse assunto e entendeu que tinha que trazer para a tua realidade, e foi por isso que vocês realizaram um evento em abril sobre essa temática, não foi isso? Exatamente, Amanda. No último dia 20, quinta-feira, semana passada, aqui, né, não sei quando passa o programa, a gente conseguiu organizar um evento online, onde a gente trouxe um pesquisador da Fiocruz, um cara super envolvido com tecnologia, o Marcelo Simão de Vasconcelos, e a gente conversou um pouco sobre inteligência artificial e como essa nova tecnologia está impactando já nas nossas vidas. A gente aqui, como escritório de advocacia, e ele, que é muito envolvido com a parte de design, de gamificação, também o impacto já no dia a dia dele já é enorme. Sim. E como é que foi esse evento? Foi bacana? A galera participou? Então, foi muito legal. Obviamente, a gente é um escritório de advocacia, que nós somos do Souza Vasconcelos Advogados. A gente sempre tenta trazer uma interseção diferente do direito com outras matérias. A gente entende que a profissão do advogado mudou muito nos últimos tempos, e esse diálogo com essas outras matérias são fundamentais para o que a gente conseguiu fazer. Então, a gente trouxe uma visão da inteligência artificial para o direito, a gente trouxe uma visão da inteligência artificial para o design e a arte, e como que essas duas matérias que parecem completamente distintas se conversam e usam entre si como meio de condução a própria inteligência artificial. Então foi bem bacana. Cara, a gente vê aí a evolução de diversas possibilidades, né? Você vê que pessoas falam sobre o próprio direito em si, né? Que nos Estados Unidos tem aplicativos e meios que desenvolvem e conseguem algumas soluções mediante a tribunais, enfim, são robôs, são máquinas tentando advogar por você. Eu digo tentando porque o direito é algo tão digamos assim, palpável, não é, Fernanda? É algo que depende tanto, de repente, do senso de um ser humano nessa resolução, que eu confesso que eu me pego um pouco em conflito quando eu penso em inteligência artificial munida e como ela pode estar ajudando, digamos, a sua profissão e automaticamente me ajudando, assim. Como é que é isso, Sim. cara? Como é que vocês conseguem unir essa tecnologia com esse sentimento e esse tato e esse dedinho, assim, bem minucioso que o advogado tem que ter? Então, quando a gente fala da inteligência artificial, parece que é um negócio assim, a última rosquinha do pacote, uma coisa muito absurda. Na verdade, ela é uma ferramenta. Assim como diversas outras profissões, a advocacia vem sendo impactada normalmente, rotineiramente, pelo uso de tecnologia. Sim. O ser humano é um ser que se adapta muito à tecnologia. A gente citando exemplos aqui, imagina você se locomover a pé, a distância que você consegue se locomover em determinado período de tempo que você conseguiria fazer. Só que agora a gente tem carro, avião, barco. Então, essa tecnologia passa a ser uma extensão do nosso corpo, do nosso jeito de agir, e traz benefícios de evolução muito grandes para a gente como ser humano. Eu estou citando o carro, mas a gente pode falar coisas mais simples. Nós, seres humanos, temos os polegares opositores, né? Os dedos opositores, que nos ajudaram lá no início, lá na Idade das Cavernas,
a criar ferramentas, da pedra lascada, de criar a lança para a gente poder caçar, né, de lascar a pedra para você poder cortar um animal. E vem trazendo saltos evolucionários muito grandes. E a gente está, obviamente, a inteligência artificial está em voga agora, porque se popularizou muito com o chat GPT, não sei se o pessoal já ouviu falar. Sim. Mas o que é importante entender é que ela é uma ferramenta para a gente. Eu vou te dar uns exemplos práticos de como a gente está utilizando isso aqui no dia a dia do escritório, para ficar mais claro, e com certeza isso as pessoas vão poder utilizar também. O robô, a máquina, ela é muito melhor, ela é muito mais capaz de processar grandes volumes de dados do que a gente, do que o ser humano. Ele lê 20 mil livros em 4 horas, eu levaria uma vida inteira para ler isso. Então, ele é muito bom para captar e estudar esses dados. Então, o que a gente faz aqui no escritório, por exemplo? Eu consigo fazer uma análise de contrato, pegar um contrato, jogar ali, ele vai me dar os principais pontos do contrato, mas ele faz uma leitura fria. Ele faz uma leitura sem entender o caso concreto. O chat GPT, de novo, que é o que a gente está falando, que é o que está mais em voga agora, ele é um modelo estatístico que ele entende qual seria a melhor palavra que viria depois daquela que o antecedeu. Vou te dar um exemplo fácil. Sabe quando a gente está escrevendo no WhatsApp ou no Gmail, que a gente quer passar uma mensagem, ele te diz qual é a próxima palavra, ele já prevê qual é a próxima palavra e tenta preencher para você? Sim. O chat GPT nada mais é do que isso elevado a uma potência muito grande. Então, como eu disse, a máquina ela é muito boa em ler dados. Então, tudo que ela processa já existe. Ela não consegue criar nada de novo. Então a máquina, ainda que ela possa ter um processo criativo muito interessante, de unir essas palavras de um jeito muito inteligente que a gente, de repente, não passaria pela nossa cabeça, o aspecto crítico da análise é sempre nosso, por isso ela não consegue fazer. Então, a gente usar a máquina como essa ferramenta para analisar, comparar, te ajudar a criar um textinho simples do zero, por exemplo, para isso ela é muito boa. Mas num elemento mais complexo, que você precisa de informações, você precisa de um pensamento estratégico, ela ainda não chegou nesse ponto. É a questão da evolução, né? Você consegue ver, assim, o ponto positivo você disse pra gente, mas tem algum ponto que não é tão interessante nessa coisa da inteligência artificial, digamos, mais voltada pro teu ramo mesmo? Tem algo que de repente você olha e fala, caramba, isso aqui de repente pode não ser tão legal. Então, vamos lá. A gente tem alguns problemas na adoção. Obviamente, nem tudo são flores, tudo tem lado positivo e lado negativo. A gente tem alguns aspectos negativos que a gente vê na implementação assim, indiscriminada da inteligência artificial. Como eu disse, ela trabalha com as informações que são alimentadas ali nela. Então, a gente tem que ter muito cuidado com a privacidade e proteção de dados, que as pessoas não têm atenção com relação a isso. O uso excessivo disso, você acaba ficando viciado na ferramenta, igual a gente vê, tem gente que é viciada em rede social, em ter programa de TV, etc., essa mesma situação. E uma situação mais delicada, que é você democratizar o acesso à ferramenta para que todos tenham essa mesma utilização, a mesma possibilidade de utilização. Mas acho que o maior problema hoje, de novo, eu não acho que ela vem para tomar o emprego das pessoas, que é o que tem se conversado muito, e pessoas vão perder o emprego. Acho que ela vem a somar. Obviamente, as pessoas precisam se adaptar, e o grande problema que eu vejo aí é quem vai conseguir se adaptar. Então, essa que é a grande discussão que se tem no momento agora em relação à ampla utilização da inteligência artificial. É a famosa inovação que a gente sempre fala, a gente sempre diz, e quando cai no nosso colo, cai na nossa profissão, digamos assim, né? No caso, na sua. E até na minha, eu como jornalista, o que vão ter aí de pessoas, digamos assim, cara, o GPT ele é algo assim, que se você colocar, eu quero falar sobre tomada, ele vai te dar um texto mediante esses 20 mil livros ou algo que seja do tipo, né? Tudo sobre tomada. Mas aí é que entra o seu toque especial. É aí que entra para que você capte a ideia do que está lá e personalize, passa do seu jeito, né? Sair um pouco da comodidade do copiar e colar, que hoje também é muito frequente na internet, até antes da inteligência artificial, né? Essa coisa do copiar e colar é muito prática. Mas e aí? E você colocar o seu dedo, o seu toque, o seu jeitinho especial, o seu jeito de resolver as coisas, né?
Até mesmo Uhum. no próprio direito. Para você advogar, você pode pesquisar sobre um assunto que, de repente, você não domina muito bem. Mas aí você vai dominar, você vai entender e vai aplicar, mediante o que você aprendeu, a melhor resolução. É saber utilizar, assim como qualquer outra ferramenta, né, Fernando? Então, com certeza, você está falando, o pensamento crítico tem que ser só, sempre nosso que eu digo, o humano, né? Porque a gente tem uma visão ampla e mais geral, assim, vamos dizer, da situação que está envolvendo a geração daquele texto, por exemplo. A gente sabe que hoje a inteligência artificial gera imagem, texto, código de computador, fórmula para o Excel. Então, a gente conseguir ser mais produtivo utilizando isso é muito importante. Mas, de novo, a máquina ainda ela não consegue criar nada do zero. Ela sempre utiliza uma base de dados pré-existente. Sim. O pensamento crítico e como você vai utilizar isso, por enquanto, ainda é nosso. Por enquanto ainda é nosso, Por né, enquanto, ainda é Fernando? nosso. Exatamente. O que você espera, digamos, de um futuro próximo, né? Digamos assim, próximo um ano aí para frente, dessa evolução, Uhum. né? É bem positiva, principalmente aí para o teu espaço onde diversos Sim. advogados estão trabalhando, enfim. É bem Uhum. positiva essa visão? Então, a gente tinha uma fórmula de crescimento exponencial das coisas, que era a antiga lei de Moore, que a gente falava, né? Que era aquela dos chips de computador de transistor, de computador de informática, que a cada um ano, a cada 18 meses, ele dobrava a capacidade e diminuía de tamanho, né? E isso vem se aplicando, era a fórmula que a gente tinha de crescimento exponencial. Hoje, o que está se tomando como fórmula de crescimento exponencial é o desenvolvimento da inteligência artificial, que a cada período de 4 meses ela duplica, triplica de capacidade de processamento. Portanto, que o ChatGPT é um sucesso absoluto em termos de adesão de usuários. Eu não vou saber o número aqui certinho, mas tipo assim, em 5 dias chegou a 1 milhão de usuários, negócio que outras plataformas demoraram meses para se conseguir para ver a popularidade disso. A gente vê na prática já no Brasil, embora a gente tenha um pouco de complexo de vira-lata, a adoção de inteligência artificial assim, de forma muito difundida nos tribunais. Não esse do chat GPT, existe também, mas como eu disse, como ela é uma ferramenta que processa dados muito bem, a gente tem muitas matérias repetitivas, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal, e ele já tem o Vitor, que é o nome da inteligência artificial dele, que ajuda a fazer a filtragem dos processos que podem ou não podem prosseguir. Esse tipo de processo ele é muito técnico no aspecto formal, da forma que ele precisa ter para poder prosseguir. Então, a gente tem várias iniciativas em vários tribunais no Brasil. Só para você ter ideia, são mais de 171 projetos e iniciativas de redução da inteligência artificial nos nossos tribunais. A minha perspectiva para o próximo ano é muito boa, meu entendimento dessa perspectiva, porque qual é a ideia disso? Falando do judiciário, você tem uma prestação jurisdicional, né? Você entregar a justiça de uma maneira mais célere, mais equânime, mais justa para as pessoas. Então, o que a gente puder usar de ferramenta para fazer isso, a gente trazer uma paz social de forma mais democrática, mais rápida, mais efetiva, dou todo o meu apoio. Exatamente. E as evoluções estão por aí. O que a gente tem que fazer entender, estudar sobre ela e saber como adaptar ao nosso jeitinho. Eu sou da visão, como você disse, ainda não supera, não tem como, a gente tem que sempre colocar o nosso toque especial em tudo que a gente faz, seja como jornalista do lado de cá, seja como advogado desse lado daí. Sem esse toque especial, as coisas ficam muito frias, e sendo frias, a resolução é diferenciada, assim, algo que, de repente, não vai ser positivo, né? Então, assim, a gente precisa do ser humano. A diferença como você mencionou muito bem, Fernando, no início desse nosso bate-papo, não é algo que vem para tirar emprego de ninguém. Mas, se a pessoa se acomodar e entender que aquilo ali vai com uma facilidade, e o famoso copiar e colar, a pessoa não vai ser diferenciada, né? E hoje em dia, Fernando, o que se pede é que seja diferenciado. Como? Verdade. Do seu jeito. Né? Verdade. A gente vê que o ser humano ele resiste muito às mudanças, né? Isso vem desde lá da época da Revolução Industrial, onde começaram a implementar as máquinas. Aí tinha os luditas que sabotavam as máquinas para não tirar os trabalhos dos artesãos, que continuaram tendo seu espaço, mas a gente vai criando vertentes diferentes, vertentes de trabalho diferentes. De novo, eu não consigo imaginar um escritório de advocacia hoje, como a gente tem aqui,
Como eu tô com 50 anos, eu posso falar a minha idade, não tem problema. É, Quando eu comecei a advogar, 20, 30 anos atrás quase, era na máquina de escrever, não tinha internet. Hoje é impossível. A comunicação com o cliente melhorou muito, a gente consegue produzir muito mais. Os processos são eletrônicos, você consegue advogar em qualquer comarca, qualquer lugar do Brasil. Com a questão da pandemia, que a gente teve o fechamento dos tribunais, começou a se adotar, como a gente está fazendo aqui, as videoconferências, as teleconferências, então a gente consegue fazer as audiências de forma online. Aí você deixa de ter a justiça como um local onde você precisa ir. É isso que eu estava falando da evolução da coisa, né? A justiça deixa de ser um local que você precisa ir, como as pessoas. Ah, não, vou no fórum, porque é lá que é a justiça. Não, ela passa a ser um serviço disseminado, ela pode e deve ser entregue em qualquer lugar, de uma forma concreta, assim, coercitiva, mas de uma forma mais democrática mesmo, para todo mundo conseguir ter acesso e ter uma justiça eficiente, com certeza. A gente estava falando dessa questão, a gente faz muito processo trabalhista no tribunal, né? O tribunal é no Rio. Quando você perde um processo aqui na primeira instância e você recorre, você tem a oportunidade de fazer a sustentação oral no tribunal no Rio, onde um colegiado de desembargadores vai julgar. Muitas vezes o reclamante não tem dinheiro para pagar o advogado para ir lá fazer essa sustentação, porque é caro, você fica o dia inteiro lá, etc. Sim. Com a questão dos julgamentos virtuais, passou a ser possível você fazer essa sustentação do teu próprio escritório. Olha só como é que você facilita o acesso, você dá paridade entre as partes, entre o empresário que tem dinheiro para pagar o advogado para ir lá e o empregado que não teria. Agora os dois podem sustentar da mesma forma, defendendo suas teses, demonstrando para os desembargadores o que você está falando ali, né? Afinal, a justiça saiu dos tribunais e está tomando o local onde ela deveria estar e ser. Isso aí, perto do povo, do lado de quem precisa, do cidadão que precisa dela para ajudar na resolução dos seus problemas. Tudo é uma questão de visão de como a tecnologia vai nos ajudar. Tudo é questão de entendimento de como você vai fazer com o que você tem na sua mão. Né? Nós temos dois caminhos, né? Ou aceitar e fazer valer a pena, ou criticar e achar que a coisa não vai ser. Mas como o Fernando pontuou muito bem, isso já vem de longa data, sempre tem aqueles que vêm com maus olhos e aqueles que vêm com bons olhos. E a resolução disso aí vai ser de acordo com como você vê, né? Como você vê um problema. Você vê como uma forma de solução, né? Há muito tempo atrás, quando eu entrei na TV, eu lembro muito bem. Há cerca de 12 anos, o diretor virou para mim, eu levei um problema para ele, né? Uma solução. E mais jovem, né? Vou te ensinar uma coisa que você nunca mais vai esquecer. Nunca chegue para alguém com um problema sem a solução. Você pode chegar até com um problema, mas já dê a solução e uma só não. Pelo menos duas. A pessoa vai te olhar com uma forma diferente. Tinha um amigo meu que falava, a problemática é fácil, quero ver a solucionática. Trazer problema qualquer um traz, né, Fernanda? Agora a solução, esse é o diferenciado. É verdade, isso aí. Exatamente. E aí, como você aí de casa está enxergando essa inteligência artificial na sua profissão? Você é advogado? Sim, não? Tem outra profissão? Comenta aqui também na nossa publicação no Facebook, na página da TV Petrópolis, porque a gente quer conhecer um pouquinho mais sobre a sua profissão e o que você está pensando, o que você acha desse assunto que a gente está falando aqui hoje, junto com o Fernando, que é advogado. Então, vamos falar mais sobre isso, porque esse assunto é o que está em voga, é o que está rolando, e então a gente tem que saber o que está acontecendo à nossa volta. Fernando, adorei. Tenho certeza que nós ficaríamos aqui horas e horas falando sobre essa temática, né? Envolvendo diversas outras profissões. Te agradeço e, olha, vamos falando aí para frente para que a gente possa conhecer como a inteligência artificial está auxiliando aí o mundo dos advogados. Vamos acompanhando. Quem sabe daqui a um ano a gente dá esse bate-papo aqui de novo para saber. E aí, Fernando, o que mudou? Aconteceu exatamente o que você imaginou? Fechado? Com certeza. Tranquilo, fechadíssimo, Amanda. Show de bola. Obrigada, viu, Fernando? Eu que agradeço pelo convite. Tempo aí junto com a gente para poder ter essa troca maravilhosa aqui e também levar para o nosso público sobre essas realidades, essa possibilidade e essa, literalmente, acho que é a realidade da nossa vida para que a gente possa trazer pertinho do que está rolando aí. Obrigada, tá? Beijo para você. Obrigada, Amanda. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. A gente vai para o intervalo, a gente volta daqui a pouquinho, mas continua com a gente, porque os assuntos não param por aqui.
Nós, do Banco de Sangue Santa Teresa, ajudamos a salvar muitas vidas através da sua doação de sangue. Somos o principal responsável por atender a demanda na cidade de Petrópolis, atendendo de forma segura e excelente os pacientes da rede pública e privada. Pessoas precisam de você. Uma pequena atitude fará a diferença. Faça sua doação e salve até 4 vidas. Seu negócio teve que fechar as portas? Tá difícil anunciar a venda pela internet? Calma, nós podemos te ajudar. Invista na divulgação dos seus produtos. Nossa equipe é especializada em fotos para a internet. Alavanque suas vendas no iFood, na Uber Eats, no Instagram, no Facebook e outras redes sociais. Com a Érica Massi Fotografia, fica mais difícil resistir ao seu serviço de delivery. Fale com a gente. A Érica Massi Fotografia tem pacotes promocionais para você. Vamos que vamos falar de diversão para a criançada e por que não para a família toda também, né, gente? Para os pais, para todo mundo que está junto. A Alessandra já está aqui do nosso ladinho. Alessandra, eu estou vendo que está um dia maravilhoso aí. Que céu azul é esse? Bom dia. Onde você está? Bom dia, Amanda. Eu estou aqui no Parque do Castelo, situado aqui na BR, Itaipava. Ao ladinho aqui do castelo, famoso castelo de Itaipava, né? E hoje está realmente um dia incrível. Então, o céu está azulíssimo. Então, tá muito legal hoje o dia, assim, tá muito bonito para curtir com a família aqui no parque. Exatamente. Olha, e me conta um pouquinho, como é que funciona esse espaço? Você já falou que é do lado do castelo de Itaipava, né? O que tem nesse Sim. espaço aí do castelo, que é um espaço mais voltado aí para a família, para a criançada brincar à vontade? Como é que está sendo? Então, além de ser um espaço totalmente gratuito para a família, né, com entrada franca para todos, a gente possui uma ampla praça de alimentação, né, além das atividades ao ar livre, como tirolesa, muro de escalada. A gente tem uma área kids que possui alguns brinquedos para crianças menores, né, onde os pais podem ficar à vontade. E a gente ainda possui um lago com pedalinho, tem peixes, né? As crianças podem estar alimentando aí os peixes. Menina, tem lago com pedalinho? Eu não sabia disso. Eu não sabia disso. Temos, e é maravilhoso. É um ambiente totalmente familiar, muito bacana para quem quer curtir, passar o dia em família com as crianças. Olha, vale muito a pena vir aqui, além de um famoso redário, né? Para os pais aí que quiserem dar uma esticadinha, né? Uma descansada na rede. A gente ainda tem um redário com... Olha, é lindo, para tirar fotos, para tudo. Nossa, é maravilhoso aqui. Eu acho que vale muito a pena para as pessoas conhecerem. É muito, assim, uma pena que muitas pessoas nem conheçam, né? E até por isso a gente está aí fazendo essa live, aí, essa gravação, para as pessoas poderem ter essa oportunidade, porque às vezes as pessoas pensam assim, é no Parque do Castelo, tem que pagar. É no Castelo, tem que pagar. Eu confesso que eu imaginei, tô falando aqui como cidadã comum. Eu imagino assim, falo, cara, acho que tem que pagar, como é que funciona isso? Às vezes as pessoas deixam até de vir por conta da entrada, né? Que todo parque, a maioria acha que é pago. E não é. A gente possui alguns eventos, sim, de bilheteria, como a festa junina, algumas festas assim mais temáticas. Sim. Então a gente faz um evento de bilheteria mesmo porque a gente coloca muitas atrações, né? Música ao vivo, alguns outros brinquedos, umas coisas assim, mas também incrementada no parque para ficar mais atrativo. Sim. Mas no dia a dia, em geral, nós abrimos sempre de domingo a domingo, né? Estamos sempre abertos. Durante a semana funcionamos a partir das 11. Domingo a domingo? O parque também? Domingo a domingo. Todos os dias. É para todo público, né? É para o trabalhador, né? Pessoal que mora, residente de Itaipava, residente de Petrópolis e arredores. É para a pessoa que vem passando, que está indo para Juiz de Fora, passando para BH. Então, dá uma passada aqui, vale a pena, dar uma esticadinha na viagem, né? Parar, dar aquela relaxada. É para o pessoal que vem se hospedar, é para o pessoal que está passeio, né? Além do que quando faz a visitação, né? E pode vir aqui para o parque relaxar um pouquinho, trazer as crianças. Às vezes as crianças ficam um pouquinho irritadas, né? Com um programa de adulto. Aí traz
juntos aqui para dar aquela relaxada, né? Desestressar as crianças. Mas me conta o seguinte, essa parte do lago, onde você tem, né, o pedalinho e tal, esse pedalinho, ele é pago, diferenciado ou não? Então, nós temos a entrada gratuita, porém algumas atrações são pagas. O pedalinho, mas são valores tão acessíveis. Uhum. Por exemplo, o pedalinho é R$ 15, vai que 2 bom. pessoas. Entendeu? Então, vamos supor que seja R$ 7,50 por pessoa. Aham. Sim. Então, vale a pena, porque você vem, curte um pouquinho. A área Kids, a gente tem o passaporte. A pessoa paga R$ 30 da criança e a criança fica o dia todo. Ah, vou ali almoçar, não quero almoçar aqui na praça, não quero comer aqui no praça de alimentação, vou no solar. A pessoa pode ir com a pulseirinha, a criança, quando voltar, não vai pagar de novo, entendeu? Ela vem e pode ficar o dia todo. Os pais, vou dar uma volta, vou na visitação. Quando ela volta, ela não paga, porque ela está com a pulseirinha ali, então ela fica o dia todo brincando. Menina, Aí a gente tem a parte da... Amei, viu? Amei essa ideia. É uma ideia recente, como você falou, né? Nós estamos viemos em uma fase de adaptação, mudamos o horário do funcionamento do parque algumas vezes para a gente melhor se adaptar, né? Uhum. E aí agora a gente funciona de segunda a sexta, de 11 às 18 horas, Sim. sábado, domingo e feriados de 10 às 19 horas. E agora em maio a gente vem com uma programação toda voltada já para pegar já aí algumas crianças de férias, né? Uhum. Então a gente vem com algumas atrações, Uhum. recreações, teatro, contação de história. Então a gente está sempre, todo mês a gente tem uma programação assim, muito bacana para o final de semana principalmente. Mas durante a semana a gente está aqui a semana toda assim, para receber o público que vier, seja o trabalhador, seja uma pessoa que esteja passando, né? Então, as nossas atrações, elas se mantêm durante toda a semana, todos os dias, pedalinho, área kids, airsoft, tirolesa. Então, a gente funciona de domingo a domingo para poder estar atendendo bem o público e eles estarem também tendo acesso a esse tipo de atividade com as crianças, né? E é muito bacana, porque tem bicicleta também, né? As crianças podem andar de bicicleta, os pais que quiserem podem trazer a bicicleta, né, da criança, às vezes tem em casa, está passando. Então, a gente tem uma área extensa aqui para poder as crianças se divertirem e os pais também, né? Gente, e como é que a gente acompanha essa programação, Alessandra? Olha, a gente está começando a colocar no Instagram, no próprio Instagram do Castelo, né? Eu vou estar até vendo essa semana se já está lá. Uhum. Eu vou soltar a programação de maio já, né? E no próprio Instagram do Castelo a gente está sempre botando lá as atrações que a gente vai ter para o final de semana. Embora a gente tenha, ou pode entrar em contato com a central de reservas do Castelo, e eles vão tá passando meu contato para a pessoa falar diretamente comigo, né? Sim. Que aí eu já passo em PDF todo mensal, né? Toda a programação mensal. E aí a pessoa abre ali, ela pode acompanhar ali de pertinho tudo que vai ter detalhadamente, né? Naquele dia, naquele determinado final de semana. A página no Instagram do Castelo, ela vai soltar toda semana a programação, né? Toda semana você entra lá, você vai ver a programação do final de semana seguinte. Então é muito bacana. Ultimamente a gente tem feito música ao vivo todo sábado, né? Uhum. Então sábado agora, por exemplo, a gente tem música ao vivo e aí é a partir das 3 da tarde e a gente fica aqui com a musiquinha ao vivo, totalmente gratuito também, não cobramos cover artístico, né? Igual algumas casas aqui de quando tem música, show ao vivo, costumam cobrar, nós não cobramos. Sim. E aí a pessoa pode vir e curtir com a família e curtir uma musiquinha ao vivo aqui na praça de alimentação, né? Que a gente tem a nossa praça de alimentação, então temos coisas muito bacanas, muito gostosas. Gente, o espaço tá sensacional. E, ó, para você ter noção, dentro da programação tem ó, dança da vassoura, estátua musical, passa-chapéu, as emoções da música, corda musical. Ó, tô vendo aqui também, ó, salão maluco, mais pintura facial. São dias diferenciados, tá? Tô só dando uma salteada para vocês entenderem. Olha, tem muitas contações de história. Ai, que legal, gente. Eu sou completamente apaixonada por contação de história, né? E teatro, essa coisa toda leva todo esse lúdico, né? E uma dúvida que eu queria tirar com você. Pode levar, as pessoas podem transitar e pode levar seus pets, tem um espaço para eles, ou é melhor?
Pode. Temos espaço aqui para o pet, pode trazer. Até essa semana teve um casal aqui com 2 cachorros, que uma era a Priscila, da TV Colosso, né? Que legal. Nossa, fez o maior sucesso. Aqui a criançada, a Priscila da TV Colosso. E é engraçado como as pessoas lembram, né? Principalmente os mais velhos, né? Igual a gente, assim, pô, olha, da TV Colosso e tal. E é muito bacana. E a gente vai ter um evento dia 21 de maio, né, voltado para o pet, com uma casa de ração daqui mesmo da região. Eles vão estar fazendo aí uma competição, um desfile de pets no dia 21. E vai ser bem bacana, né? Vai ter tapete vermelho e tudo para os pets. Então a gente super abraça essa causa. A gente gosta dos animais, das crianças, quando vê também fica doida, né? Então tem toda essa área livre. Então vou aproveitar e vou te mostrar quem está aqui no meu colo, ó, no meio da gravação. Ó. Tá quietinho aqui, ó, quietinha. A minha não dá sossego, a minha não sossego não. Tá quietinha aqui, ouvindo tudo. Tá ouvindo, viu? Tá ouvindo que é pet friendly, viu? Você pode ir lá no castelo agora, filha. Você pode. Olha, tem uma situação sempre que acontece aqui. Tem um casal que acho que mora aqui próximo. Toda tardinha eles vêm aqui com o cachorro deles. E o cachorro deles adora entrar no lago para tomar banho. E ele brinca muito, eles ficam jogando e ele fica se divertindo no lago sozinho, porque o lago não é tão fundo. Então o pet consegue, né, como ele é um pouquinho maior, médio porte, ele entra, se diverte e vai embora todo feliz da vida, porque ele vem brincar no lago toda. Acho que é tipo assim, pelos que os donos falam, ele fica assim, ansioso para dar a hora da tarde para ele poder vir no lago. E ele sai daqui todo molhado, todo feliz, tem que ver. É muito bacana, sabe? Olha, e a você gente está tem acompanhando a gente aí agora, faz o seguinte, ó, já entra nas redes sociais do próprio Castelo, não é isso, Alessandra? Isso. Eu não vou lembrar o @ dele, gente, porque, olha, isso aí eu sou meia fraca. Colocando Castelo de Itaipava, a pessoa já encontra já. Itaipava, eu acho, @Castelo de Itaipava, isso eu tenho certeza. Porque aí, assim, lá você vai acompanhar toda a programação, o espaço está maravilhoso, já acompanhei fotos, não fui ainda, mas vou, falei com ela, estou como uma boa conhecendo e entendendo agora, e já vou para lá. A parte da tirolesa e brincadeiras é só para as crianças, né? Não tem para adultos. Não, adultos também. A tirolesa tem um limite de peso, mas adultos também pode. Você não vai escapar da tirolesa. Vou ter que ir nessa tirolesa, gente. Vou ter que participar. Vou ter que dar um jeitinho de dar um passeio ali, gente. Então, assim, de domingo a domingo, o espaço está aberto, especial para você, horários especiais. Vá com a sua família, visite, passeie. Porque, olha, sou suspeita para falar, né, gente? Eu sou apaixonada por esse lugar e é sobre isso, com dias incríveis e tem tudo para sua família ali. Você já almoça, você já fica junto, você já brinca e tem aí um dia longe um pouquinho de mídias sociais, de coisas dessas assim, com contato com a natureza. Isso é muito importante. Sim, é muito legal e o pessoal que vem, que conhece, o pessoal fica encantado com o lugar. Fala assim, olha, nossa, nós vamos voltar aqui com a família, vamos marcar para trazer amigos. Gente, vale muito sossegado, é de uma tranquilidade, é um ambiente totalmente familiar mesmo, né? E para amigos também, o pessoal que vem, gosta de estar em grupos, né? O pessoal curtindo aí um pouquinho a tardezinha. Temos um chopp bem aqui artesanal, geladinho para quem gosta aí de um choppinho para refrescar, né? E tá uma área muito bacana, tá muito bacana mesmo, vale muito a pena vir conhecer. Eu sou suspeita, né? Mas... Fechado. Não, vou ter que conhecer. Depois de você falando tudo isso aí, eu vou ter que dar um pulo aí, até mesmo para dar uma voltinha na tirolesa. Só para te deixar assim, eu não sei se você gosta, se você é fã, mas a gente tem um barzinho que chama Baronesa. Tem uma costela defumada, 12 horas de defumação, que é maravilhosa e você precisa experimentar. Tá, e ela já quero ir. Eu adoro costela. Adoro costela. Olha, você tem que vir para provar. Passa um dia no castelo, pronto. Um dia no castelo. Venha para o parque, venha se divertir com bem. Verdade. Alessandra, obrigada pelas dicas. Adorei saber que o castelo, que já é lindo, agora tem esse espaço do lado também para a família, para que as pessoas possam frequentar o parque do castelo, para que esteja aí
fomentando esse momento maravilhoso para criar recordações, criar histórias maravilhosas, viu? Obrigada pela dica, a gente vai ficar de olho lá nas redes sociais, fechado? Fechado, então, Amanda. E aguardo você aqui, hein? Põe a programação lá para a gente ver. Pode deixar, vou mandar para lá agora. Tamo junto, viu? Obrigada. Um beijo para você. A gente vai no intervalo, voltamos daqui a pouquinho. Continua com a gente. Participe da Feira do Livro da PPO e ajude um paciente com câncer. Livros infantis, infanto-juvenis, adultos, romances, poemas, suspenses, autoajuda e muito mais. De 3 a 28 de abril, sempre de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até as 4:30 da tarde, na Praça Dom Pedro II, no centro de Petrópolis. Mais informações no Instagram, @Associação Petropolitana. Finalizamos mais um programa Manhã 10. Espero que vocês tenham gostado dos nossos bate-papos. Foram bem esclarecedores. Inclusive, convido você para comentar logo aqui abaixo quais os assuntos que vocês querem que a nossa equipe traga aqui novamente, ou até mesmo assuntos novos, pessoas, entrevistados, bate-papos novos aqui no nosso programa. Você pode compartilhar e participar o quanto você quiser. Te agradeço, que o nosso Senhor Jesus continue nos abençoando muita coisa. Essa é a nossa frase de sempre, porque você já é um abençoado. Então, que Ele continue te abençoando cada vez mais. Até a próxima. Tchau!